Vamos iniciar então a leitura? Diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Que está no céu. Até aí. Hoje, quando nós lemos esses versículos, talvez para muitos de nós, parece que não há muito significado do que Jesus está dizendo aqui com relação aos dois exemplos que ele aplicou à sua igreja, né? Sal e luz. Haja visto que nós vivemos em dias onde nós temos energia elétrica, onde nós temos ali um refrigerador para guardar a nossa carne, tudo aquilo que precisa ser refrigerado. Mas essas palavras que Jesus proferiu à sua igreja, aos seus discípulos, ela era algo do cotidiano neles. Então eles percebiam a importância daquilo que Jesus estava trazendo e aplicando à sua igreja. Ou seja, ele estava dizendo que os discípulos dele, ou seja, os cristãos, os filhos de Deus, tinham uma importância significativa, um papel a ser desenvolvido aqui neste mundo, de suma importância, que somente os cristãos, e os cristãos genuínos, que podem desenvolver este papel. E que é um papel de suma importância, como ele disse aqui, o sal da terra e a luz do mundo. Nós chegamos agora a uma nova sessão aqui do Sermão do Monte. Nós temos estudado aqui o Sermão do Monte, e você se lembra que aborda ali do capítulo 5 ao capítulo 7, um dos sermões mais conhecido, famoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você se lembra nos versículos anteriores, de forma específica, do versículo 3 ao versículo 12, o nosso Senhor ele vinha delineando ali o caráter do cristão. Aquelas bem-aventuranças devem fazer parte da minha vida e da sua vida. Como Paulo diz, se é de fato que você tem o Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, aquelas bem-aventuranças não são algo opcionais para nós. Não é algo opcional para você. Elas devem fazer parte da sua vida e da minha vida. Agora, no versículo 13 em diante, ele vai começar a aplicar aquelas descrições que ele acabou de dizer. Agora ele vai começar a aplicar na vida do crente as descrições que ele acabou de dizer ali acerca da bem-aventurança. Ou seja, tendo considerado que o crente agora Jesus passa então a considerar a maneira que o cristão, que o crente, deve manifestar a sua nova vida neste mundo. Porque, meu irmão, convenhamos, o crente ele não vive dentro de uma bolha. Ele não vive isolado do resto do mundo. O cristão, ele está no mundo. Embora nós não pertençamos a este mundo, nós estamos aqui no mundo. E nós mantemos uma certa relação com o mundo. Só que Jesus diz que os filhos dele, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, eles são humildes de espírito. Ele é pobre de espírito, ele reconhece as suas debilidades, as suas fraquezas. Jesus diz também que aquele que nasceu de novo, ele é misericordioso, ele é manso. Ele tem fome e sede de justiça. Ou seja, em certo sentido, então, essas coisas que abrem o caminho, essas marcas de caráter em nossas vidas, é que vão mostrar, dão um certo sentido para que nós venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, portanto, então nós temos passado da contemplação do caráter do cristão, do crente, para a consideração da função e do propósito do crente dentro do plano de Deus, da mente de Deus, do propósito de Deus para nós aqui neste mundo. Então nós estamos aqui com uma missão, nós temos um propósito, nós temos uma missão a ser desenvolvida à luz da Escritura, como Cristo tem nos ensinado. Ou seja, então de forma imediata, esses versículos aqui, eles dizem a respeito do cristão com o mundo, como que deve ser a nossa relação
aqui com o mundo. E a pergunta que nós não podemos negligenciar é exatamente uma. Qual que é a relação do povo de Deus, do crente, por um lado, com a sociedade e o mundo, por outro lado? Como que nós devemos nos portar e qual deve ser esta nossa relação com o mundo? Você não pode negligenciar. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Vocês, e somente vocês, são o sal da terra. Essas palavras, elas não encerram apenas uma descrição acerca do crente, mas de uma forma implícita, quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, de uma maneira implícita, Jesus estava mostrando qual era a situação do mundo em qual nós vivemos, do qual o cristão está. Porque se você sabe um pouquinho, mínimo, acerca do sal, uma das funções mais básicas do sal é justamente preservar, evitar a podridão, que apodreça algo. Então Jesus, de uma certa forma, de maneira implícita, ele diz que o mundo está podre. O mundo está se corrompendo dia após dia, está caminhando para o pior. E ele diz que os únicos que têm uma função de preservar ou de evitar essa podridão, essa miséria, somos nós, os cristãos. Ou melhor, os verdadeiros cristãos. Ou seja, e quando nós falamos de mundo, e quando eu falo de mundo, você precisa entender, ele precisa ser entendido como uma humanidade em geral. O conceito é esse, humanidade em geral. A humanidade que ainda não foi regenerada por Cristo Jesus. São aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Então, quando nós tratarmos de mundo aqui nesta noite, você precisa ter isso claro em sua mente. Nós estamos falando de uma humanidade que ainda não foi regenerada por Cristo Jesus. São aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, do mundo, ou seja, o sal da terra, Jesus está dizendo, olha, vocês vão estar nesse mundo que dia após dia caminha rumo à podridão. É só isso. E vocês têm uma função a desenvolver aí. Ou seja, ele caminha a cada dia para uma poluição ainda maior. Uma imundícia a cada dia maior. É assim que a Bíblia descreve este mundo. E por que é importante nós sabermos a maneira que a Escritura descreve este mundo? Ora, porque a sociedade, os filósofos, os intelectuais da nação e do mundo, eles descrevem este mundo de uma maneira que, como se houvesse algo de bom neste mundo. E não há nada de bom neste mundo. O mundo não tem melhorado. O mundo só tem piorado. O homem entregue a si só é só miséria, desgraça e ruína. Mas quando nós olhamos para a história e quando nós vemos ali que o homem então agora tem a revolução, o homem parece que adquiriu um certo nível de conhecimento, onde eles dizem que eles não precisam mais de Deus, eles são a própria razão, eles vão seguir a própria razão. Nós obtivemos o conhecimento, nós não precisamos da revelação de Deus. Então o homem decidiu andar por si só. Ou seja, eles se consideram bons, como Rousseau e inúmeros outros homens já afirmaram isso. Que o que corrompe o ser humano é a sociedade. E é uma grande idiotice, como nós já ouvimos. Mas a Bíblia descreve o homem, o ser humano, o mundo. O homem sem Deus, ele caminha dia após dia para a destruição e miséria. Ele pode até adquirir um conhecimento, um nível de conhecimento, por exemplo, com relação à ciência. Quantas pessoas ímpias desenvolvem, por exemplo, uma vacina, um remédio, que pode ajudar muitas outras pessoas. Mas tratando-se de moralidade, o homem só decai, dia após dia. Ele pode obter um nível de conhecimento da ciência, mas ele decai a cada dia. Irmão, então a palavra vós aqui, como Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vocês, e somente vocês, são o sal da terra. Quando eu e você lemos essa declaração, ela aponta diretamente para cada um de nós. A cada um de nós. É isso que Jesus está dizendo. Você, de forma individual, você é o sal desta terra.
Não é apenas a igreja de um modo geral, mas cada um de nós, como cristãos, temos uma missão a ser desenvolvida. Nós temos um papel a ser desenvolvido neste mundo, nesta sociedade. Então você precisa se enxergar como este homem que Jesus está descrevendo aqui. Vós sois o sal da terra. Ou seja, você, de forma individual, cada um de nós, somos o sal da terra. Trata-se daquelas pessoas que foram regeneradas por Cristo. Meu irmão, e aqui nós corremos um grande risco ao lermos um versículo como esse. Você pode ler este versículo e ficar se perguntando: de quem será? Quem são esses vós que Jesus está dizendo? Quem será que é esta pessoa que Jesus está dizendo que é a luz, o sal da terra e a luz do mundo? Será se trata de uma outra pessoa? Será se trata da igreja de um modo geral? A pergunta que eu te faço é: você se considera um crente? Você crê que você nasceu de novo, que o Espírito Santo habita dentro de você? Se a sua resposta for sim, esse vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, é para você que realmente nasceu de novo, que é regenerado, que o Espírito Santo habita em você. Se você acredita que você é um crente genuíno, então está se referindo a nós. Meu irmão, e você precisa se lembrar que o cristão, o crente, ele é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. O crente genuíno, o cristão genuíno, ele é diferente de todas as outras criaturas humanas. Você consegue se enxergar assim? Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade, nós estamos inseridos em uma cultura. E muitos, eles são guiados às suas casas, à criação dos seus filhos, as vestes que eles colocam, elas são um padrão da sociedade, do mundo, da cultura vigente. Não partem da Escritura. Não vêm das Sagradas Escrituras. Martin Lloyd Jones vai dizer que o crente ele deve ser tão diferente dos seus semelhantes incrédulos, como o nosso Senhor Jesus Cristo era claramente diferente das pessoas do mundo no qual ele vivia. Você já parou para pensar nisso? O crente ele deve ser tão diferente dos seus semelhantes, dos incrédulos, dos ímpios. Lembre-se, meu irmão, não há aliança com o incrédulo, não há aliança, vínculo profundo com ímpios. Não existe esta comunhão. É impossível. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ah, mas eu preciso ser igual a ele para ganhar o ímpio. Paulo não disse isso, que ele fez de judeu para ganhar o judeu? Ótimo, então se queremos ganhar um pedófilo, o que nós temos que fazer? Seguir o mesmo exemplo dele? Se queremos ganhar o traficante, então nós temos que ir para a esquina e fazer ali uma boca de fumo, então. É isso mesmo que a Escritura está dizendo? É isso mesmo que o apóstolo Paulo está dizendo? Claro que não. Então nós temos uma missão e fomos chamados para sermos diferentes. Então nesta noite, a sua função e a minha função é justamente ao final desta pregação, você examinar a si mesmo. Será se eu sou o sal da terra e a luz do mundo? Será se eu tenho sido o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus disse que eu sou? Que eu tenho essa missão a ser desenvolvida? Então, meu irmão, se nós vivermos as bem-aventuranças, nós seremos o sal da terra. Nós seremos a luz do mundo. Como eu sempre tenho dito aqui, para isso, nós precisamos estar prostrados diante do Senhor. Nós precisamos clamar a Deus todos os dias. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos todos os dias. A oração não é algo que você faz uma vez por semana. A oração não é algo que você faz aqui apenas no culto público. A oração não é algo que você faz apenas num pequeno grupo. Jesus nos ensinou a orarmos todos os dias. Porque afinal de contas nós somos fracos. Nós precisamos de Deus. E só ora quem precisa de Deus. Talvez você esteja cansado de me ouvir falar acerca disso. Só ora quem depende de Deus. Quem não depende de Deus não ora. É simples assim. Ah, eu não tenho tempo para orar. Não, você não ora porque você não quer. Porque você arruma tempo para as redes sociais.
Você arruma tempo para inúmeras outras coisas. Se não há tempo para orar, porque não é importante para você. É simples assim. Tudo na nossa vida é assim. Nós só não arrumamos tempo para aquilo que não é importante para nós. Então, muitas das vezes, Deus não está em segundo plano em sua vida. Deus está no último plano. O mais interessante é que são essas mesmas pessoas que depois vão dizer: aonde tu estás, Senhor? Porque o Senhor não está agindo na minha vida, porque o Senhor não está operando em minha vida. Pessoas que muitas das vezes não tiveram um compromisso com as Sagradas Escrituras, não compreenderam o papel, a função a serem desenvolvidas, mas são justamente os mesmos que querem colocar Deus contra a parede e exigir algo de Deus, como se coubesse a nós exigirmos algo de Deus. Quem somos nós para exigirmos algo de Deus? Mas então o primeiro ponto aí, o primeiro princípio que eu quero falar, qual que é a função do sal? A função do sal é impedir o apodrecimento. Essa é a função do sal. Impedir o apodrecimento. Impedir a putrefação, ou seja, de algo apodrecer, se corromper, de entrar em decomposição. O sal antigamente ele era usado até como antisséptico. Para você entender mais fácil, basta você pegar um pedaço de carne. Contém germes ali. Se você deixar aquela carne exposta, sem nenhum efeito ali para conservar aquela carne, é claro que vai começar a apodrecer. É isso que vai acontecer, não irá durar dias aquela carne ali, se você não trabalhar com um conservante para evitar o apodrecimento. Essa era a função do sal, evitar que as coisas apodrecessem. Hoje nós temos refrigerador, nós colocamos tudo ali e tudo se conserva. Mas se você olhar aí, por exemplo, a feira, ainda existem, né? Por exemplo, você vai e o peixe está lá exposto. Como, por exemplo, bacalhau, né? Aqui nós não comemos bacalhau, né? Preço tão absurdo, né? Aí às vezes você passa para ele e você finge que nem viu ele, né? Mas está lá, fora da geladeira. Muitas vezes por quê? Salgado. O sal está impedindo de apodrecer. O sal está fazendo aquele efeito. Ou seja, para nós hoje parece que não tem muita importância esse efeito de conservação, porque nós temos inúmeros recursos. Mas quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra. Ou seja, o papel que vocês têm, e somente vocês podem desenvolver neste mundo, é extremamente essencial. Somente vocês podem evitar que este mundo apodreça de uma forma muito mais rápida. Ou seja, que as pessoas se corrompam e vivam em seus pecados de maneira tranquila. Vocês têm uma missão a ser desenvolvida. Vós sois o sal da terra. Como que nós seremos o sal da terra? Ora, sendo um cristão genuíno. Apenas sendo um cristão verdadeiro. Não é apenas ter um título em sua testa, receber um carimbo de crente, não, é ser um cristão genuíno. A sua vida, através de sua vida, através de seu caráter, através do seu comportamento em todas as áreas de sua vida. É ser um cristão verdadeiro em meio a este mundo, em meio a esta sociedade. Se você for um cristão genuíno, em meio a uma sociedade corrompida como a nossa, um mundo caído como o nosso, se você for um cristão genuíno, você pode ter certeza que quando você chegar em um determinado local, as pessoas irão, pelo menos, se esforçar para não continuarem da mesma maneira que elas estavam. Em qual sentido, por exemplo? Se você está num lugar onde as pessoas fazem piadas sujas, onde o que compartilha ali é lixo, se você é um crente genuíno, um cristão verdadeiro, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem um comportamento à luz das Escrituras, eu garanto para você, por mais idiota que a pessoa seja, ela vai te respeitar. Porque ela sabe que você não ri daquilo que ela faz. Muitas das vezes você irá corrigi-la daquilo que ela está dizendo. E ela não quer passar vergonha na frente dos outros. Então basta você ser um cristão genuíno e as coisas você já vai estar desenvolvendo o seu papel aqui neste mundo. Mas a pergunta é, quando você chega aos lugares que as pessoas estão ali, por exemplo, contando uma piada suja,
compartilhando um lixo, a sua presença faz alguma diferença ali, ou as pessoas esperam você chegar justamente para compartilhar aquele lixo? Justamente para compartilhar aquelas piadas sujas? Para que você ria junto com elas? O pecado é algo destruidor. O pecado apodrece. Houve uma época na Holanda que o governo decidiu liberar a prostituição. E então, hoje, quando você passa, por exemplo, a uma loja, você vê ali um manequim, né, com a roupinha e aquele banner, né, de liquidação, que dá tremelique em algumas irmãs, às vezes em alguns irmãos. Mas você tem um manequim ali vestido. Na Holanda, em determinado ponto, chegou a ter mulheres na vitrine, exposta, como se tivesse uma vitrine de loja. Prostitutas estavam ali, porque o governo decidiu liberar a prostituição. E aí, rapidamente, eles precisaram voltar, rever aquilo que eles haviam tomado. Sabe por quê? Porque aonde havia sido liberado a prostituição, aumentou de forma sistemática o tráfico de drogas, roubos, muitas outras coisas naquela região. Porque é isso que acontece, o pecado apodrece. Você olha de forma natural, falando naturalmente, aquele ambiente onde a prostituição havia sido liberado, a cidade dava um nojo, suja. E então eles precisaram rever o conceito deles. Hoje você olha para o mundo, né, para as pessoas, e eles brigam, né, de unhas e dentes, defendendo, por exemplo, a teoria da evolução. Nós evoluímos, né? E aí, então, parte dessa ideia, então, que nós temos melhorado dia após dia. Mas isso é uma ilusão. Desde quando o homem, então, acha que adquiriu conhecimento, grandes guerras, desgraças, o homem só tem ido afundado em seus pecados, mas os intelectuais acham que o homem evoluiu. Nada, o homem tem se tornado a cada dia mais ignorante. A Bíblia diz que o homem não evoluiu. Não importa se Rousseau ou qualquer outro homem venha afirmar que a sociedade tem melhorado, que o homem por si só tem melhorado, tem evoluído. O homem está regredindo. O homem pode adquirir e ter evoluído, avançado em seu conhecimento, como eu disse, a respeito da ciência. Mas quando se trata de moralidade, o homem está caindo dia após dia. E como que isso pode ser evitado? Como que esse avanço da podridão, da imundícia pode ser evitado? É o que Jesus disse aqui. Vocês, e somente vocês, são o sal da terra. Ou seja, somente nós, cristãos, que temos as nossas vidas transformadas por meio da pregação do Evangelho, por meio da palavra de Deus, e quando você se posiciona como um crente de verdade, lá no seu trabalho, em meio aos seus familiares, em meio aos seus amigos, ou seja, em toda a sua vida, quando você se posiciona como um crente, é aí que vai evitar esse estado de podridão, de miséria e de imundícia avançar. É somente quando nós, um cristão, lembre-se, de forma individual, você se posicionar como um cristão de amor. Você realmente abraçar aquilo que está na palavra de Deus. O que Deus mandou fazer, eu faço. O que Deus não mandou fazer, eu não faço. É simples assim. Não importa as consequências, Deus ordenou, eu vou fazer. Deus disse para não fazer, eu não vou fazer. É um compromisso com a palavra de Deus, é um compromisso com a obra de Deus, um compromisso com a missão a qual eu fui chamado a desenvolver. Eu sou o sal da terra. Somente isso. É quando você chegar lá no seu trabalho, que muitas vezes você não vai nem precisar abrir, talvez, os lábios, que a pessoa, o seu colega de trabalho vai perceber como que você é, as suas atitudes, o seu caráter, como que você se posiciona em meio às adversidades, às dificuldades da vida. Quando eles contam algo ali que aparentemente é algo errado, como que você se posiciona? É ali. As pessoas vão perceber o Espírito de Deus agindo sobre a sua vida.
compromisso com a verdade, um compromisso com a palavra de Deus, uma obediência às Sagradas Escrituras. Mas a pergunta é, as pessoas podem ver isso em nós? As pessoas enxergam isso em você, meu irmão? Lá no seu trabalho? Lá na sua família? Como é que funciona? As pessoas olham para você, veem que você tem o Espírito Santo de Deus? Que você é um crente genuíno? Ou que você é mais um desse gigante número de cristãos que dizem ser cristãos? Interessante se você notou, não é meu tempo, mas certa feita Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vocês vão pregar pelos confins da terra. Vocês vão levar a minha mensagem nos 4 cantos da terra. Meu irmão, o que você acha que passou na cabeça daqueles discípulos? Acho que ele deve estar com algum problema, não é possível. Nós vamos levar a mensagem nos 4 cantos do mundo? Mas como assim? Por toda a terra? Talvez o que passou na cabeça dos discípulos era o seguinte: nós não temos recurso financeiro. Será que Jesus esqueceu disso? Nós não somos prestigiados pela sociedade. Nós moramos no interior do interior do interior. Nós não temos influência política. Nós não temos influência financeira. Mas uma coisa aqueles homens tinham: eles confiavam em Deus de verdade. Eles colocavam a vida naquilo que o Mestre havia dito. Essa é a grande diferença dos servos de Deus, do passado, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja. Para aquele grupo de pessoas que dizem ser cristãos. São aqueles homens que realmente colocaram as suas vidas, acreditaram naquilo que Jesus havia dito. E foi isso que aqueles discípulos fizeram. Eles colocaram suas vidas naquilo que Cristo disse a eles. E nós estamos aqui. Mais de 2000 anos se passaram. A mensagem tem sido propagada. A mensagem tem sido levada. As pessoas que realmente obedeceram a Deus, que confiaram em Deus e acreditaram naquilo que o Senhor falou. Porque é Ele quem vai fazer. É Ele. É Ele que vai convencer o pecador de seus pecados. É Ele que vai fazer o trabalho de quebrantar o coração daquele homem e daquela mulher. É Ele que vai fazer. A segunda função do sal é dar sabor. Hoje nós olhamos, o que o diabo faz hoje? Né? Ele tenta tornar atrativo as coisas deste mundo. Com certeza. O que é mais atrativo? O que é mais gostoso? A pessoa vir a um culto ou ir pirar o cabeção aí fora? É claro que é pirar o cabeção aí fora. É muito mais atraente, não é? Muito mais gostoso. Mas a Escritura diz que o final é desgraça, é miséria. Mas está ali. O diabo promete tudo como se fosse trazer alegria, felicidade, paz, prazer. Essas são as palavras. Mas é pura mentira. A única coisa que pode realmente trazer propósito, sentido, significado à nossa vida é Cristo Jesus. É a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que realmente vai trazer alegria, felicidade, vai dar prazer a todos nós. O sal é assim. Mínimo que seja. Ele muda aquilo ali. Ele muda a outra essência. Vida, alegria, paz, são palavras e são coisas que vão acontecer somente por meio da fé, por meio do cristianismo bíblico e verdadeiro. Somente o Senhor Jesus pode operar isso em nós. Como Jesus foi categórico ao dizer: a paz que eu vos dou, o mundo não pode roubar. E ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, fiquem tranquilos, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Fiquem espertos, como nós estudamos a última vez. Vocês serão perseguidos pelo meu nome. Se vocês realmente me obedecerem, vocês serão perseguidos. Mas fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Vocês vão encontrar paz, refrigério, renovo. A pergunta que eu te faço é: você acha que é um peso ser cristão? Você acha que é um peso você vir a um culto?
Meu irmão, se você tem a disponibilidade, você deveria vir. Nós só temos 2 cultos aqui. 2 cultos. Um na quarta e um no domingo. Se você tem disponibilidade, você deveria vir aos 2. A igreja primitiva se reunia diariamente para buscar o Senhor. Se eu tenho a disponibilidade, por que eu não vou ao culto aprender mais de Deus? Ora, na eternidade você vai passar conhecendo a Deus. Se você não pode vir a um culto, obedecer ao Senhor, se dobrar diante da palavra dele, você deve rever o seu cristianismo. Você deve rever em que você tem crido. Se realmente você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você. Ora, se nós temos a disponibilidade, por que não estarmos ao culto? Faltar a um culto, meu irmão, é só em caso de doença. Somente isso. Somente doença. Só. Você deve estabelecer, não há outra possibilidade pela qual a minha família não vai cultuar a Deus. Isso deve estar estabelecido em sua vida. Não há possibilidade de nós negociarmos isso aqui em casa. Porque afinal de contas, se você tem a sua família, se você está de pé, quem que te deu tudo isso? Não foi Deus? Por que você não pode adorá-lo? Por que você não pode cultuá-lo? Por que você não pode servi-lo? Se ele tem te sustentado, se ele tem mantido você de pé, se ele tem cuidado de você. Por que não posso servi-lo? Por que eu não posso adorá-lo? E eu vou pregar aqui, daqui a alguns domingos, sobre a importância do culto. A importância, a reverência. A importância de você estar num lugar onde se prega a Escritura e é fiel às Sagradas Escrituras. A postura que você, como um cristão, deve ter num culto como esse. Você precisa entender que é um privilégio você estar aqui. É um privilégio para nós ouvirmos a palavra de Deus e sermos alimentados pela palavra de Deus. Há muita diferença num culto público, onde a palavra está sendo pregada, aonde nós estamos ali ministrando, quando houver ali a ceia ou o batismo que o Senhor instituiu, para um culto em nosso lar, para um culto familiar. Há muita diferença. Com Deus não há essa negociação que nós tentamos fazer hoje. Para mim você pode dar qualquer desculpa, você pode inventar qualquer coisa, falar qualquer coisa. Mas para Deus, você tem que se lembrar que um dia você vai estar diante dele. E aí? O que você vai falar para ele? Ah, Senhor, você sabe, né, como é que é, né? Você acha que com Deus vai colar isso? Sério, você acha que com Deus vai colar? Quando você olha como Deus lidava com relação ao culto, se você não perca, venha. Você vai ver como que é importante o culto público. O momento de nós estarmos aqui juntos, adorando a Deus, sendo exortados pela palavra de Deus, confrontados pela palavra de Deus, renovados pela palavra de Deus. E é somente neste momento que nós estamos juntos que o Senhor se manifesta, nos exorta, nos consola e traz força e vigor. E aí eu volto. É um peso para você ser cristão? É um peso para você vir à igreja? Se for, você deve se examinar. Examine a si mesmo. Jesus disse, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Isso deve ser algo natural para nós, irmãos. Cultuarmos a Deus. Vivemos como crentes de verdade. Deve ser algo natural. Deve acontecer de forma normal. Não deve ser um peso para nós. É tipo assim, um exemplo para você absorver de forma mais fácil. Eu sou homem. Se eu vou assinar algum documento e tem lá sexo masculino ou feminino, eu não tenho dúvida. Eu não fico lá, será ser masculino ou feminino? Eu não fico lá. Já meto a caneta lá no X do homem, eu sou homem. Tem aqui o banheiro, masculino ou feminino? Você acha que eu chego ali, eu entro em crise? Qual porta que eu vou entrar? Não tenho crise. Eu entro no masculino, acabou. O que eu quero dizer com isso? É exatamente assim. Um cristão, para ele é natural. É 24 horas por dia, ele é crente. É 7 dias por semana, ele é crente. Não é quando ele está aqui dentro de 4 paredes. Não é quando ele está perto de alguns irmãos ou perto de alguns familiares que ele é crente. Ele é crente. Ele obedece aos mandamentos do Senhor de forma natural. E quando eu digo de forma natural, não é que é um peso. Ele sabe, Senhor, por mim mesmo é impossível obedecer isso aqui, mas vem com tua graça, com teu poder, com teu Santo Espírito, me capacitando a andar em novidade de vida.
Ele vive assim. Você acha mesmo? Para você, por exemplo, hoje, ou domingo, hoje eu tenho que colocar a roupa de ver Deus. É isso mesmo? Com essa roupa aqui eu não posso ir ao culto. E, na verdade, muitas pessoas já até perderam essa sensibilidade. Né? Muitos já perderam até esse padrão. Nem essa pergunta mais eles fazem. A igreja que você entra, você não sabe se você está na igreja ou está no mundo, está numa boate. Essa é a grande realidade. Mas se você vai lá, vai colocar sua roupa. Essa roupa aqui eu não posso. Porque não é de ir à igreja. Você deve se perguntar, será que eu nasci de novo? Será que eu nasci de novo? Porque, ora, uma cristã não deve andar à mostra. Lembra do que fica na vitrine? O que está na vitrine é o que está à venda. Quem quer mostrar alguma coisa é isso que está transparecendo. O seu corpo é para o seu esposo. Se você não é casada, preserva para o seu futuro marido, se Deus preparou que você vá ter um marido. Simples assim. É simples. O padrão de vestimento na Escritura é assim. O padrão de roupa na Escritura é justamente para cobrir, não é? É justamente para cobrir. Se eu uso uma roupa que não cobre, não tem sentido algum. Então não deveria ser algo que criasse ali, né, uma dúvida. Não, uma mulher genuína, modesta, cheia do Espírito Santo, ela coloca as vestes e ela sabe. Primeiro, o guarda-roupa dela vai ser mudado. Não precisa ninguém falar. Eu sei que às vezes é necessário, né, você chegar e falar, olha, muda de roupa, porque desse jeito não dá, né? Mas se fosse cheio do Espírito Santo de Deus, não precisaria falar. Bastaria olhar para o espelho e ver, sua roupa não glorifica a Deus. Essa roupa aqui não está glorificando o nome do Senhor, como que eu vou? Não, eu preciso mudar o meu guarda-roupa. Preciso mudar o meu estilo de vestimenta. Mas a vestimenta é só o exterior. Se nem o exterior consegue mudar, imagine o interior, né? Se nem o exterior, que é o mínimo do mínimo, consegue mudar, imagine o coração da criatura. Imagine, pense comigo. Meu irmão, o crente ele deve ter nojo do pecado. O crente ele precisa entender que o pecado é destruidor. Pecado é destruidor. Você não pode flertar com o pecado. Escute, se você não for radical com o pecado, prepare-se, porque ele vai ser radical com você. Se você não for radical contra o pecado, prepare-se, pois ele será radical contra você. Ele não vai brincar. É destruidor, é assim. Segundo, qual que é a função da luz? Né? É justamente aí iluminar. Meu irmão, o mundo sempre teve em trevas, né? Se você estudar um pouquinho, você vai perceber que na Idade Média chamaram lá a Idade das Trevas, né? Mas o mundo sempre esteve assim. Sempre esteve assim. Colossenses, por exemplo, 1,13 diz, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mateus 4,16 diz, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. O mundo está em trevas. Inclusive, aqueles que se consideram intelectuais. Inclusive, aqueles homens que estão ali na TV, onde são venerados, adorados. Esses homens estão em trevas. Nós vemos, por exemplo, na Rede Globo, não é? Como que o povo é tão maluco que o cara passa o ano inteiro defendendo, por exemplo, o aborto. Que é direito da mulher matar o próprio filho. Aí chega um determinado dia, tem uma campanha, Criança Esperança, pedindo o seu dinheiro. E o povo mais louco doa. Os caras defendem o aborto o ano inteiro, né? Um dia para e começa a pedir o seu dinheiro para ajudar as crianças. Esse é o mundo, jaz em trevas. Esse é o mundo. 1 Coríntios 3:20, Paulo vai dizer, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, ou seja, pensamentos fúteis. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, e são pensamentos em vãos. Você se lembra lá de Romanos? Temos estudado os Romanos. Paulo inicia dizendo, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade
perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí no verso 21 e 22 ele diz: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Então a função da luz é iluminar. Nós temos essa função. Se você realmente for o sal da terra, você deve iluminar também. Nós temos que iluminar, nós temos uma função aqui. Mas qual que é o perigo do sal, né? O perigo do sal é perder o sabor. Não é isso que Jesus disse aqui? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? E ele continua: para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal perdeu o sabor, para que ele presta? Não presta para mais nada. Não presta para mais nada, a não ser para uma coisa: a ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, para ser humilhado pelos homens. Essa é a realidade. Perdeu a santidade, não vive para a glória de Deus. Quando nós nos tornamos iguais ao mundo, para quê? Para que nós servimos? Para nada. Se nós nos tornamos como o mundo, se nós somos iguais às pessoas do mundo, qual a função que nós estamos desempenhando? O sal perdeu o sabor. Para nada mais presta. Só presta justamente isso, para ser lançado ali, pisado pelos homens, humilhado pelos homens. Que é o que acontece aí com a maior parte daqueles que se dizem cristãos. Se o nosso estilo de roupa é igual ao dos ímpios, o crente perdeu o sal. Perdeu. Se ele veste as mesmas vestes que um ímpio veste, para quê? Qual é a função que ele está exercendo ali? Nenhuma. Se você cria os seus filhos iguais, os ímpios criam os filhos deles, você perdeu a sua função. O sal perdeu a sua função. Se nós seguimos os mesmos caminhos dos ímpios, o crente perdeu a sua função. A nova moda hoje dentro da igreja evangélica é justamente o que eu acabei de citar. É nós nos tornarmos iguais ao mundo. Temos que ser iguais ao mundo para atrair as pessoas, não é? É isso que eles dizem. Eles entenderam errado o que Paulo diz: fiz-me de judeu para ganhar o judeu. Então, com essa lógica, como eu disse, então, para ganhar o pedófilo, você tem que ser igual a um pedófilo. Para ganhar um traficante, você então tem que vender drogas também. Se for por esta ótica, fiz-me de judeu para ganhar o judeu. É impossível, meu irmão, você assistir a TV e não ficar indignado com tanto lixo. É impossível você ficar horas e horas diante de uma televisão e você não conseguir enxergar a imundícia que está ali. E você achar que isso é normal. É impossível. Nós não poderíamos nos acostumar com isso se nós adoramos e assistimos as mesmas coisas que os ímpios assistem. Qual é a nossa função? Perdeu-se o sabor, o sal perdeu o sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. É impossível que você não fique indignado, incomodado. Hoje uma grande parte dos programas de TV, a maioria, todos têm mulheres ali seminuas. E quando não tem isso, o conteúdo é um lixo. Um lixo. Nós olhamos e vai por todos os lados, eles tentando colocar goela abaixo, que é normal. O homossexualismo é normal. Você vai para um programa de televisão e lá está. A variedade está ali. A diversidade está ali. Você vai para uma TV paga e está lá nos comerciais. Não, o que importa é o amor. Tem 2 homens ali. E eles dizem que aquilo é família. De repente passa 2 mulheres. E isso é família, isso é amor. Não, a Escritura não diz que isso é amor. A Escritura não diz que isso é família. Desde o início o Senhor estabeleceu um padrão. Foi Ele que nos criou. Então é Ele que tem o direito de estabelecer o padrão. Não somos nós. Não são os intelectuais. Não importa o que o mundo diga. Que isso é normal. Que isso nós temos que aprovar. Não, nós não temos que aprovar. Se Deus reprova
Ah, mas nós temos que amar as pessoas. É justamente porque nós amamos os homossexuais. É justamente porque nós amamos essas pessoas que nós pregamos o evangelho a elas. Porque se elas não se arrependerem dos seus pecados, estão rumo ao inferno. É o que diz a Escritura. É simples assim. E nós não podemos nos calar. Se nós realmente amamos as pessoas, amamos os homossexuais, não é fazer como muitas igrejas têm feito hoje. Eles separam um dia da semana e pintam a igreja de tudo quanto é cor aí, para então atrair as pessoas. Para atrair todo aquele grupo de pessoas. Para mostrar o quanto que eles amam. Uma igreja genuína, sadia, ela vai mostrar que ama, é justamente mostrando o erro. Se vocês não se arrependerem, vocês estão indo rumo à condenação eterna. Mas lembre-se, se houver um arrependimento, irmão, sempre haverá um Deus ali para perdoar. Mas se a igreja escancarou, se o crente deixou de ser sal, para que ele serve? Para mais nada. Para mais nada. Você se lembra lá de Êxodo, capítulo 33, onde Moisés fica indignado, né? Deus diz que não vai com eles. Deus disse, eu vou mandar um anjo com vocês. Você lembra da indagação que Moisés fez a Deus? Diz o seguinte, Êxodo 33, verso 15 e 16. Então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? E aí está aqui a condição. Por acaso não é porque por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Olha aqui a diferença. Nós, povo de Deus, separado por Deus para fazer a sua obra. Separado de todos os povos. Esse é o cristão. Foi separado. A essência diferente do sal é que evita o apodrecimento da carne. E é justamente isso que nós temos que ser. Ora, como nós queremos ser iguais ao mundo, para que nós não venhamos ser rejeitados, não podemos entrar em assuntos, né, polêmicos, que muitos acham que é polêmicos, mas que para a Escritura não há polêmica alguma. Não há polêmica alguma nas Escrituras. Mas o homem quer criar polêmica. Então, meu irmão, muitas vezes o seu estilo de vida, ele vai ser sal no nome dos ímpios. Você lembra, né? O sal tem uma hora que ele dói. Você põe ali, muitas das vezes era usado para cicatrizar ali. Você põe e o bicho arde. Muitas vezes é isso. Muitas vezes vai ser isso. Só de você ser santo, sem você falar, você já está salgando, como eu disse aqui. E olha o exemplo que a Escritura dá em 1 Pedro 3:1. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Olha para você ver a referência. Olha o que Pedro está dizendo. Ei, irmã, se o marido é um ímpio, seja submissa. Ou seja, faça a diferença dentro da sua casa. Seja diferente. Que pelo seu estilo de vida, pela sua conduta, talvez eles sejam ganhos ali. Sejam ganhos sem palavra alguma. Então, meu irmão, lá no seu trabalho, não ria de piada suja. Ah, como que eu faço? Corte rápido, Tramontina. Sim, simples. Acabou, contou uma piadinha suja, você já tesoura. É simples assim. Ah, vai ficar chateadinho? Fazer o quê? Que fique. Já vai pensar duas vezes. O duro é quando o crente, né? Vai contar uma piada. Você acha que o cara vai contar uma piada, né? Pelo menos, né? Pelo menos dentro dos padrões da Escritura ali, né? Se podemos dizer assim. Uma coisa que não vai denegrir ninguém, uma coisa que não é suja, né? Uma piada, para se rir, né? O duro é isso quando você vai ouvir, né? A piada. O camarada vem com uma piada que... Aí, no final da piada, surge uma cajadada, né? Com certeza vai surgir uma cajadada. Na próxima ele já fica esperto. Ele vai pensar o que falar. Ele vai pensar. Linguajar e por aí vai. Para a gente encerrar, qual que é o perigo da luz? De ser escondida, né? Esse é o perigo da luz. As pessoas dizem, nós não podemos falar de assuntos polêmicos. Né? O crente não pode falar sobre isso. Vocês não devem tocar nisso, homossexualismo, divórcio, que não existe namoro. Né? A luz da Escritura não existe.
As pessoas acham que isso é polêmico. A pregação do evangelho, meu irmão, ela pode gerar duas reações. Ou ódio, o sal arde no lombo, ou conversão. Ao serem confrontados pelo evangelho, pela palavra de Deus, ou isso vai gerar ódio, ou vai gerar conversão. Essa é a grande verdade. O mundo está pior cada dia por conta do quê? Ora, porque muitas igrejas, muitos crentes, eles não são o sal da terra, não são a luz do mundo. Por causa disso. Porque você não consegue mais diferenciar. Muitas igrejas e muitos crentes são tão podres quanto os ímpios. Você não consegue diferenciá-los. Não é? Antigamente, você se lembra? Há uns 20 anos, você estava lá de boa, daqui a pouco a pessoa olhava, quando ela não perguntava o que você tinha diferente, ela não sossegava. Aí perguntava, parece que você tem alguma coisa diferente. Seu jeito de falar é diferente, você se porta de maneira diferente. E aí você descobria lá, era um cristão. Era um cristão, então muitos vivem em trevas. Mas não ligue, meu irmão, se a maioria dos crentes se perderam. Você não pode ligar. A maioria dos crentes se perderam. Não ligue, sempre foi assim. Lembre-se, uma pequena quantidade de sal que está fazendo a sua função, que está salgando, contagia um grande volume de massa. Sempre vai ser assim. Uma pequena quantidade de sal que está salgando contagia um grande volume. Para a gente encerrar, você tem um exemplo das Escrituras. Você lembra? 32 mil soldados. Deus diz, tem muita gente aí. Vai lá, anuncia para eles aí, quem for covarde e medroso, pode dispensar. Mais de 20 mil. 20 mil foram embora. Ficaram mais 12 mil. Tem muita gente ainda para batalhar. Vai lá, faz um teste com eles. Quem parar para beber água, enfiar a cabeça lá no rio, dispensa esses caras que não servem para nada. Esses caras não estão vigiando nada. Mas aquele lá que tiver tipo um cachorrinho, mete a mão na água lá e traz para a boca e fica olhando para ver se o inimigo não está vendo, segura esses caras, que esses caras vão ser bons lá na guerra. Você se lembra de quantos ficaram? 300 homens? 300 valentes. 300 valentes que eram sal de verdade. Sal de verdade. Ou seja, 300 valentes, ou seja, crentes que são sal de verdade, é um número bem maior do que 32 mil covardes. Do que 32 mil covardes. Então lembre-se disso. Você é crente? Jesus está falando com você. Você é a luz do mundo. Você é o sal dessa terra. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Então que Deus realmente possa abrir os meus olhos